Olá, eu sou o Fábio Henrique e essa é a primeira aula de um módulo totalmente dedicado à apresentação dos números naturais. As invenções da humanidade, em geral, foram frutos de alguma necessidade. Com os números também foi assim. O homem inventou o número porque precisava contar. Antes de inventar o número, o homem já lidava com grupos, que hoje a gente chama de conjuntos. Grupos de animais, grupos de objetos, ou até mesmo grupos de outros seres humanos. E foi aí que o homem teve duas grandes ideias, que não aconteceram ao mesmo tempo. A primeira grande ideia foi associar símbolos às quantidades. Por exemplo, eu e você, quando olhamos para essa quantidade, associamos a esse símbolo. Quando olhamos para essa quantidade, associamos a esse outro símbolo. Já aqui, olhando para essa quantidade, a gente associa a um símbolo diferente dos anteriores. E esta quantidade, a gente está acostumado a associar a esse símbolo. Essa foi a primeira grande ideia. A segunda grande ideia, que veio muito tempo depois, foi associar a essas quantidades sons. Por exemplo, eu e você dizemos que aqui há um objeto. Esse som 1 foi associado a essa quantidade. E criamos também um som para essa outra quantidade. 2. Para essa quantidade, o som é 3. E para essa quantidade, o som é 4. Naturalmente, você deve saber que nem todos os povos usam os mesmos sons para representar essas quantidades. Cada povo escolheu um som diferente de acordo com o seu idioma. O mesmo aconteceu para os símbolos. Nem sempre foram usados esses símbolos. Nem todos os povos usaram esses símbolos. Por exemplo, os romanos representavam essa quantidade com esse símbolo. E essa outra quantidade, dessa forma. Assim. E essa última quantidade, desse jeito. Acrescentando mais uma figura igual às anteriores aqui, essa quantidade a gente está acostumado a representar com esse símbolo. E o som que a gente atribui a essa quantidade é 5. Na representação feita pelos romanos, o natural seria colocar mais um tracinho. Só que aí eles inventaram um sistema de compensação. Eles trocavam 5 barrinhas como essa por um outro símbolo. Portanto, toda vez que você se deparar no sistema romano com esse símbolo, que parece a nossa letra V, isso corresponde à quantidade que nós chamamos de 5 e representamos assim. Então, no sistema de numeração dos romanos, você viu agora, a quantidade que nós acostumamos a chamar de 1 é representada por esse símbolo. Se você for agrupando e chegar a uma quantidade que nós chamamos de 5, isso é representado por esse símbolo. Vou colocar a correspondência aqui, ó, do lado. E aí você continua agrupando, até que quando você atinge uma quantidade que nós chamamos de 10, o símbolo para representar essa quantidade é esse x. Então está aqui a equivalência.
Se você continua agrupando e chega a uma quantidade que nós chamamos de 50, o símbolo passa a ser esse aqui. E se você continuar agrupando até atingir a quantidade que nós chamamos de 100, o símbolo utilizado para essa quantidade é a letra C. Imagine, então, que exista um grupo com essa quantidade de pessoas. E a este grupo se junte uma outra quantidade de pessoas, representada por esse símbolo. Qual será a quantidade total de pessoas? A resposta está aqui em amarelo. O que eu fiz, na verdade, foi juntar essas duas quantidades e representei aqui por esse par de x. E esses dois tracinhos com esse traço, juntei aqui. E essa conta corresponde, no nosso modelo, a somar 12, vou botar assim, com 11. E o resultado é 23. Vou fazer uma equivalência de cores aqui também. Agora, nem sempre isso vai ser tão simples como aconteceu aqui. Imagine que você tenha esta quantidade de cavalos. E a esta quantidade de cavalos, você junte esta outra quantidade de cavalos. Bom, a quantidade total de cavalos será representada por esse x com esse x, essa quantidade representada pelo v, e como eu tenho 3 tracinhos aqui, 3 tracinhos embaixo, eu tenho, na verdade, 6 tracinhos. Mas acontece que os romanos trabalhavam com um agrupamento. Então, esses 5 tracinhos que eu estou marcando aqui podem ser substituídos pelo símbolo que corresponde ao 5. Então, no lugar desses 5 tracinhos, eu vou colocar agora um V. E ainda sobra um tracinho lá. Ainda posso fazer o seguinte agrupamento. Essas duas quantidades juntas correspondem ao que a gente chama de 10. Então, eu posso trocar esses dois símbolos por esse símbolo que vale 10. Isso, na verdade, é nada mais, nada menos do que a gente somar 18 com 13. E o resultado é o que a gente chama, é a quantidade que a gente chama de 31. Pensa na seguinte situação. Imagina que eu tenha essa quantidade aqui de objetos, de pedrinhas, digamos. E aí eu vou juntar a essa quantidade de pedrinhas, essa outra quantidade de pedrinhas. Qual será a quantidade total? Deixa eu botar mais uma pedrinha aqui. Qual será a quantidade total de pedrinhas acumuladas ali? Esse símbolo representa a quantidade que a gente está acostumado a chamar de 50. E aqui eu tenho essa quantidade aparecendo 5 vezes. Então eu vou escrever x, 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 5 vezes. Ainda tenho a quantidade representada lá pelo v. E eu tenho ainda, ao todo, 6 tracinhos.
Veja, os 2 de cima com os 4 de baixo. Acontece que nós podemos agrupar esses 5 tracinhos aqui e substituir por um símbolo novo. Podemos ainda juntar esses 2 símbolos, como foi feito no exemplo anterior, e trocar esses 2 símbolos por um símbolo novo. E ainda podemos juntar esses 5 símbolos que correspondem à quantidade representada pelo L. Então, no lugar desses 5, eu vou colocar um único símbolo. Só que para os romanos, essas 2 quantidades aqui correspondem ao que a gente chama de 100. Então, eu posso trocar esses 2 símbolos por um único símbolo, que é o C. O que a gente fez aqui, na verdade, foi pegar o 70, 50, 60, 70, 75, 77. Foi pegar o 77 e somar o 77 ao 34. E essa soma deu 111. Esses exemplos aqui serviram para te mostrar que o sistema de numeração dos romanos não é muito favorável para que a gente faça operações simples, como a operação da soma. E aí a gente vai ver que a escolha de um outro sistema de numeração vai fazer com que essa dificuldade seja superada. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Espero você lá.